A gente está lá em Marcos capítulo 1. verse 14 and Vamos olhar 15. versos 14 e 15. Marcos 1, versos 14 e 15 dizem assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Let's pray. Vamos orar. Father, we come before you in the name of your Son. Pai, nós nos achegamos a Ti no nome do Teu Filho. And I pray that you would illuminate our minds, Eu peço que o Senhor ilumine os nossos olhos, that we would understand the scriptures para que entendamos as Escrituras and understand our proper response to the gospel, e compreendamos a resposta apropriada ao Evangelho. that we might know how to walk in a manner that pleases you. Que saibamos andar de forma agradável a Ti. Lord, help us. Ajuda-nos, Senhor, In Jesus' name, no nome de Jesus. amen. Amém. All this week I have labored to set before you the gospel of Jesus Christ. Durante toda essa semana eu tenho me esforçado para apresentar a vocês o Evangelho de Jesus Cristo. We have looked at the radical depravity of man. Nós olhamos a depravação radical do homem. We've looked at the expression of that in his constant rebellion against God. Nós vimos a expressão disso na rebelião constante em relação a Deus. We have considered something of the attributes of God. Nós atentamos para os atributos de Deus: His love, o seu amor, his a righteousness, sua justiça, his a holiness. sua santidade. We have learned that all these attributes exist within the person of God in perfect harmony. Nós aprendemos que todos esses atributos fazem parte da pessoa de Deus, estão todos em harmonia. And because of that, it presents a problem. E por causa disso, nós temos um problema. How can God be just Como é que Deus pode ser justo and at the same time justify wicked men? e ao mesmo tempo justificar homens ímpios? The answer is found only in Christ. A resposta é encontrada somente em Cristo. You have heard often that there is reconciliation in Jesus. Você já ouviu muitas vezes que há reconciliação em Jesus. But it goes so much farther than what we sometimes imagine. Mas vai muito mais longe do que a gente normalmente imagina. Men and women are reconciled to God through Jesus. Homens e mulheres são reconciliados a Deus por intermédio de Jesus. But there is another sense in which the entire cosmos are reconciled Mas há in Jesus. um outro sentido em que todo o cosmos é reconciliado com Jesus. And there's an even deeper way in which we can look at reconciliation. E há uma maneira mais profunda ainda de olhar para a At reconciliação. least with regard to the revelation of God. Pelo menos em relação à revelação de Deus. That these attributes of love and justice Que esses atributos de amor e justiça, are reconciled in the gospel. eles são reconciliados no Evangelho. So that Paul can say that God is just and the justifier of those who have faith in Christ. De tal forma que Paulo pode dizer que Deus é tanto justo quanto justificador dos que têm fé em Jesus. Then last night we talked about the suffering of the cross. Ontem à noite nós falamos do sofrimento da cruz. That it was not the nails of Calvary that caused Christ to sweat drops of blood. Nós dissemos que não foram os pregos do Calvário que fizeram que o Salvador suasse gotas de sangue. But it was the wrath of God that he must suffer. Mas foi a ira de Deus que ele tinha que sofrer To satisfy the demands of God's justice. para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Then we considered the resurrection. Aí a gente considerou a ressurreição. That the resurrection proves that Christ is God's Son. E nós dissemos que a ressurreição prova que Jesus é Filho de Deus. It is God's public vindication of Jesus. É a ratificação pública de Jesus. It also proves that this world has a Savior. Também prova que esse mundo tem um Salvador. We know we are justified in him because he was raised. Nós sabemos que nós somos salvos nele porque ele foi ressurreto. We also know that this world has a king and a judge. Nós também sabemos que esse mundo tem um rei e um juiz. Finally, we consider Jesus Christ as our mediator.
Finalmente nós consideramos a Jesus Cristo como nosso mediador. That oftentimes people will say, Frequentemente as pessoas dirão: I don't understand the difference. eu não entendo a diferença. Before he came to earth, he sat at the right hand of God. Antes de vir a este mundo, ele já sentava à destra de Deus. And now he's returned. E agora ele voltou para a destra So de how Deus. is he exalted any further? Então, em que sentido ele é exaltado mais do que ele já era? One of the most beautiful truths of Scripture is this: Uma das mais lindas verdades da Escritura é esta: that he sits there at the right hand of God, que ele está sentado à destra de Deus, not only as God, não somente como Deus, but as man, mas como homem, our brother, nosso irmão, flesh of our flesh, bone of our bone. carne da nossa carne, osso dos nossos ossos. So that one day when the believer stands before Christ as judge, Para que um dia, quando o crente estiver na presença de Cristo como juiz, they will look in his face and see a brother, eles vão olhar no seu rosto e vão ver um irmão, our friend, nosso amigo, our mediator between God and man. nosso intermediário entre Deus e os homens. Now we need to look at something very important. Agora a gente precisa olhar para algo muito importante. Our response to the gospel. Vamos olhar hoje para a nossa resposta ao Evangelho. Now I know thus far the preaching has been full of passion. Eu sei que até agora a pregação foi cheia de paixão. And I hope that there's passion here today. Eu espero que haja paixão hoje aqui também. But I'm going to settle down just a little Mas bit, eu vou dar uma acalmada hoje, because I want you to understand some very important truths porque eu quero que vocês entendam algumas verdades muito importantes that have been greatly distorted. que foram grandemente distorcidas. And much of that distortion E muito dessa distorção has come from my own country. veio principalmente do meu próprio país. After the gospel is preached, Depois do evangelho ser pregado, oftentimes frequentemente the call to sinners a chamada, o apelo, a chamada do pecador is not biblical, não é bíblico, but superficial. mas superficial. And it leads to many people believing that they are saved E leva muitos crentes, pessoas a acharem que são salvas when they are not. quando não são. Now let's look at what Jesus says here. Então vamos olhar para o que Jesus diz aqui. Verse 15. Verso 15. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Now how are we to respond? Como é que nós devemos responder? Repent and believe the gospel. Arrependei-vos e crede no evangelho. Oftentimes today in evangelicalism, Frequentemente, hoje em dia, no evangelicalismo, no movimento after evangélico, the gospel is preached, depois do evangelho ser pregado, the evangelist will say this: o evangelista vai dizer alguma coisa assim: would you like to receive Jesus? você gostaria de receber a Jesus? Would you like to go to heaven? Você gostaria de ir para o céu? If so, Se você quiser, repeat this prayer after me. repita essa oração comigo. And then after people repeat that prayer, E depois que as pessoas repetem essa oração, they say, if you mean what you said, aí eles dizem: se você realmente quis dizer o que você acabou de orar, welcome to the family of God. bem-vindo à família de Deus. You're saved. Você está salvo. And if you ever doubt that you're E saved, se você tiver qualquer dúvida de que você é salvo, realize that it's just the devil. perceba que isso é só Satanás. You need to look back on this day. Você tem que lembrar desse dia. This is the day you prayed that prayer. Esse é o dia que você fez aquela oração. There's a problem with that evangelistic technique. Tem um problema com essa técnica evangelística. It's not found anywhere in the Bible. Ela não é encontrada na Bíblia em lugar nenhum. That's the first problem. Esse é o primeiro problema. That's the major problem. Esse é o pior problema. But when we interpret scripture, Mas quando a gente interpreta as escrituras, even the best man, até o melhor dos homens, the Greek and Hebrew exegete, o melhor exegeta do grego, do hebraico, he must still compare his interpretation to church history. ele tem que comparar a sua interpretação com a história da igreja. And that's the second problem. E esse é o segundo problema. That method of evangelism is not found in church history. Esse método de evangelização não é encontrado na história da igreja. Here's one more problem with that method. Há mais um problema com esse método. It basically originates from one locale. Ele se origina de um local, um lugar, North America. Estados Unidos da América. It is not global. Não é global.
but came from one place. mas veio de um lugar. And from that one place, it's gone out into the world. E desse um lugar espalhou-se pelo mundo. Now, what is our proper response to the gospel? Mas qual deve ser então a nossa resposta apropriada ao Evangelho? And what should we tell men to do? E o que nós devemos dizer para as pessoas fazerem? Well, I think it would be very wise to follow the words of Jesus. Eu acho que seria muito sábio seguir as palavras de Jesus. And if we study the book of Acts, E se nós estudarmos o livro de Atos, we see that they're repeating the same thing. a gente vê que ele repete as mesmas coisas. And if we go into the epistles, we will find the foundation of the same. Se a gente for para as epístolas, a gente vai encontrar o mesmo fundamento. If we go to some of the greatest confessions of the church, Se nós formos para as grandes confissões da igreja, for example, the Westminster Confession, por exemplo, a confissão de fé de Westminster, what will we discover? o que a gente vai descobrir? The very same thing. As mesmas coisas. What are you to do? O que você tem que fazer? Repent of your sins Se arrependa dos seus pecados and believe. e creia. Now, before I define what repentance and faith truly are, Antes de eu definir o que significa arrependimento e fé, because most of you here have at least some idea, porque a maioria de vocês aqui tem pelo menos uma ideia sobre isso, I want you to look at the command of Jesus. eu quero que você atente para o mandamento de Jesus. He says, repent and believe. Ele diz: arrependei-vos e crede. Now, these are commands. Estas são ordens. Christ is commanding all men to repent and believe. Cristo está ordenando que todos os homens creiam e se arrependam e creiam. The apostles do the same thing. Os apóstolos fazem a mesma coisa. But both of these commands Mas ambos os mandamentos are in the present tense. estão no presente, no tempo presente. Now, in the Greek language, Na língua grega, that indicates continuation. isso indica continuidade. Something that progresses and continues. Algo que progride, que continua. Now, oftentimes when we talk to people about their faith that they profess, Frequentemente, quando a gente conversa com as pessoas sobre a fé que elas professam, they say something like eles this. dizem alguma coisa assim: Oh yes, I repented. sim, eu me arrependi. And they point to one time in the past. Aí eles apontam para um dia lá no passado: I repented. eu me arrependi. Or they'll say, yes, I believed. Ou eles dirão: sim, eu criei. And they'll point to one time in the past. E eles vão apontar para esse um dia lá atrás. Now, it is true É verdade that once we hear the gospel, que quando nós ouvimos o Evangelho, there must be one point in time when we repent tem que haver um momento na nossa história no qual nós nos arrependemos and believe. e cremos. And when we repent and believe, E quando nós nos arrependemos e cremos, we are saved. nós estamos salvos, somos salvos. But here's what you need to understand. Mas eis o que você precisa aprender. The evidence A evidência that you repented one time in the past de que você se arrependeu uma vez lá atrás is that you continue repenting today. é que você continua se arrependendo hoje. And the evidence that you one time believed unto salvation E a evidência de que um dia você creu para a salvação is that you continue believing today. é que você continua crendo hoje. And you go on believing and repenting all the days of your E life. você continua todos os dias da sua vida se arrependendo e crendo. Now let's just stop for a second. Então, vamos parar aqui por um instante. Both repentance and faith do not originate with you. Tanto o arrependimento quanto a fé não se originam em você. They originate with God. Eles têm Deus como origem. It is through the regenerating work of the Holy Spirit that a man comes to repent and believe. É através da obra regeneradora do Espírito que um homem vem a se arrepender e crer. And the same God who initiated that repentance and faith, E o mesmo Deus que iniciou esse arrependimento e fé, what does Paul say about him? o que Paulo diz acerca dele? I am convinced, Eu estou convencido, persuaded, persuadido, that he who began a good work in you will finish it. de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. He who gives birth to repentance and faith Aquele que dá início ao arrependimento e fé, maintains that repentance and faith. mantém o arrependimento e a fé. And not only that, E não somente isso,
You've heard the word sanctification, Você já ouviu a palavra santificação? but oftentimes we only apply that word with regard to things like holiness. Mas frequentemente a gente usa essa palavra só em relação a questões como santidade, pureza Or love. ou amor. But sanctification applies to all Christian virtue. Mas santificação se aplica a todas as virtudes cristãs. Repentance and faith are Christian virtues, E arrependimento e fé são virtudes cristãs. and they are subject to sanctification. E elas também, o arrependimento e a fé, estão sujeitos à Now, santificação. what do I mean? O que eu quero dizer com isso? It looks like this. É mais ou menos assim. A lost man, an unconverted man, is walking through the world. Um homem perdido, não convertido, está andando pelo mundo. He's not repenting, he's not believing. Ele não crê e não se arrepende. But then one day he hears the gospel, Mas um dia ele ouve o evangelho and he sees God as he has never seen him before, e aí ele vê Deus de uma maneira como ele nunca viu antes, as holy and righteous. como santo e justo. He sees himself as he has never seen himself before, E aí ele olha para si mesmo como ele nunca se viu, a radically depraved sinner um pecador radicalmente depravado and condemned. e condenado. And that leads him to repent. E isto o leva a se arrepender. But that repentance is not unto death. Mas esse arrependimento não é para a morte. He doesn't just feel horrible. Ele não se sente simplesmente mal. He doesn't just withdraw. Ele não simplesmente se retira. Why is that? Por quê? Because with that revelation of God's person, Porque com a revelação da pessoa de Deus, he also sees Christ ele também vê a Cristo. and the grace of God revealed in Christ. E a graça de Deus revelada And em so what Cristo. does he do? Então o que ele faz? He believes. Ele crê, He trusts. ele confia. Then as we go throughout our life, E à medida que a gente prossegue na vida, we see more of the holiness of God. a gente vê mais da santidade de Deus. We see more of our own sin and inability. A gente vê mais do nosso pecado e nossa incapacidade. And our repentance becomes deeper. E o nosso arrependimento vai se tornando mais profundo. Yet at the same time we see more of the grace of God in the person of Christ. Ao mesmo tempo a gente vê mais da graça de Deus na pessoa de Jesus. And our faith becomes more Christward. E aí a nossa Christward. Toward Christ. e aí a nossa fé se torna mais e mais direcionada a Cristo. And at the end of a man's life, E aí no final da vida do homem, he sees more of his sin than he's ever seen before. ele vê mais do seu pecado do que ele jamais viu. He is more repentant than ever before. Ele se arrepende mais do que ele jamais se arrependeu. And yet he is more joyful than ever E before. ele é mais alegre do que ele jamais foi. Because with the increased revelation of his sin Porque com o revelar cada vez maior do seu próprio pecado, comes the increased revelation of the grace of God in Christ. aumenta a revelação da graça de Deus em Cristo. So that in the end, Então no fim, he is more repentant ele se arrepende mais. and yet more holy E ainda assim ele é mais santo. and more joyful. E mais alegre e jubiloso. And a great transaction has E occurred. uma grande transação aconteceu. When he first repented and believed, Quando ele creu e arrependeu pela primeira vez, he would say things like ele this: diria coisas do tipo assim: Jesus is everything. Jesus é tudo. But he did not understand what Mas he was ele não saying. entendia o que ele estava dizendo. But after walking with Christ for 50 years, Mas depois de andar com Cristo 50 anos, when he says Jesus is everything, quando ele fala assim, Jesus é tudo, he's understanding it in a completely different light. ele entende essa frase de uma maneira totalmente diferente. And a transaction has occurred. E uma transação aconteceu. His joy is no longer based on his performance, A sua alegria não é mais baseada na sua performance. but his joy is fixed upon the perfect work of O Christ. seu gozo está fixo na obra perfeita de Jesus. He's learned that he finds no hope in himself. Ele aprendeu que não há esperança em si mesmo.
Yet he's not depressed. Mas ele não está deprimido, Because in his old age, porque na sua velhice he has stopped looking at himself. ele parou de olhar para si And he looks only to e Christ. ele olha só para Cristo. And then Christ receives all the E glory. Cristo recebe toda a glória. That's why the Puritans said this. É por isso que os puritanos diziam assim, That for every inward glance at your own heart, que para cada vez que você olhava para dentro de si, para o seu próprio coração, look 10 times to Christ. você olha 10 vezes para Cristo. 10 times to Christ. 10 vezes para Cristo. Now, I want us to look for just a moment at the doctrine of repentance. Eu gostaria que a gente atentasse por um instante acerca da doutrina do arrependimento. And literally we could study this for weeks, Daria para estudar isso por semanas, but we don't have time. So let's go to the book of Acts mas a gente não tem tempo, então vamos para o livro de Atos. and let's look at chapter 9. Vamos olhar capítulo 9. And I'm going to ask my brother to read verses 1 through 9. E eu vou pedir para o meu irmão ler versos 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Now there are scholars that are also teaching in this place this week Tem alguns acadêmicos que estão ensinando aqui neste lugar, nessa semana, who have forgotten more about God than I've ever learned. que já esqueceram de Deus muito mais do que eu aprendi em toda a minha vida. But at the same time, in my years of study, Mas, ao mesmo tempo, nos meus anos de estudo, I have to say that this is the greatest illustration of repentance I've ever found in the Bible. para mim, essa é a maior ilustração de arrependimento que eu já encontrei na Bíblia. And I want to use that to teach you something about repentance. E eu quero usar essa passagem para ensinar você uma coisa acerca de arrependimento. Now, most Greek scholars agree that the word repentance refers to a change of mind. A maioria dos scholars, dos acadêmicos, eles acreditam que arrependimento é uma mudança de mente. Now, for those of us who live in the West, Para nós que vivemos no Ocidente, the idea of mind or thought is pretty superficial. a nossa ideia de mente ou pensamento, ela é muito superficial. Just because someone changed their mind doesn't really mean anything. O fato de uma pessoa mudar a sua cabeça, mudar a sua opinião, não significa muita coisa. But when you talk about the mind in the scriptures, Mas quando se fala de mente, mudança de mente nas now escrituras, listen very carefully. escute atentamente. You're talking about the control center of everything you are. Você está falando do centro controlador de tudo que você é. It is the control center of your intellect, É o centro controlador do seu intelecto, of your will, da sua vontade, of your emotions. das suas emoções. The control center. O centro controlador. That's why an evangelical religion É por isso que uma religião evangélica that bypasses the mind que ultrapassa, isto é, na verdade não passa pela mente, is entirely unbiblical. é totalmente antibíblica. Now, if the mind is the control center of everything you are, Se a mente é o centro controlador de tudo que você é, then if that mind changes, se essa mente muda, everything else is going to change with it. todo o restante de você vai mudar com ela. Let me give you an illustration. Deixa eu dar uma ilustração. Why are you seated here calmly? Por que você está sentado aqui calmamente? Because you do not think the roof is on fire. Porque você acha que o telhado não está pegando fogo. And it's not. E não está mesmo. But if you believed that the roof was on fire, Mas se você cresce que o telhado estava pegando fogo, your
emotions would be affected. As suas emoções seriam afetadas. And your will would be affected. E a sua vontade seria afetada. Everything about you would change. Tudo sobre você mudaria. Now let's look at the Apostle Paul. Vamos dar uma olhada para o apóstolo Paulo. Let's look at his mind. Vamos olhar para a mente dele. He leaves on the road to Damascus. Ele parte no caminho para Damasco. What does he think? E o que ele está pensando? I mean, what is he thinking? O que ele está pensando? This is what he is thinking. Eis o que ele está pensando. That Jesus is the greatest false prophet that has ever arisen in Israel. De que Jesus é o maior falso profeta que já se levantou em Israel. That he was worthy of being crucified. De que ele era digno de ser crucificado. That he was a blasphemer. De que ele era um blasfemo. An enemy of God. Um inimigo de Deus. In allegiance with Satan. E ele estava em aliança com Satanás. What did Paul believe about Christians? O que Paulo cria acerca dos cristãos? That they were the most dangerous sect on the planet. De que eles eram a seita mais perigosa do planeta. And that they had to be eradicated. E que eles tinham que ser apagados. Whether thrown in prison, ou lançados na prisão, or stoned like Stephen. Ou apedrejados como Estevão. That's what he thought. É isso que ele pensava dos cristãos. And those thoughts drove his actions. E os seus pensamentos o levaram às ações que ele estava para fazer. He went out to kill them. Ele saiu para matá-los. To arrest them. Para prendê-los. And to argue against the name of Jesus. E argumentar contra o nome de Jesus. And to even blaspheme him. E até blasfemar contra ele. Now what happened? E o que acontece? He had an encounter with the risen Lord. Ele tem um encontro com o Senhor ressurreto. Now, there is no way I can clearly communicate to you how radical this was. Não tem como eu comunicar de maneira clara quão radical foi esse encontro. Imagine that you wake up one morning. Imagina que você acorda uma manhã. Now, and everything you have believed about reality. E tudo que você já creu sobre a realidade is wrong. Está errada. Everything. Tudo. The very fabric of creation itself is completely different than what you thought. A textura da criação desde o seu mais íntimo está tudo diferente do que você imaginava. That you're not even a human being. Você nem é um ser humano. You're just an imaginary being created by the thought of another. Você é simplesmente um ser imaginário criado pelo pensamento de outro. There is no world. Não tem mundo. Everything is fake. Tudo é falso. Everything is upside down. Tudo é de cabeça para baixo. Your entire existence has been a lie. A sua existência inteira foi uma grande mentira. That you have been wrong about absolutely everything. E você estava errado sobre tudo na vida, absolutamente tudo. When Paul had an encounter with Christ, quando Paulo teve um encontro com Cristo, his entire reality was disintegrated. Toda a sua realidade foi desintegrada. He thought he was persecuting the greatest false prophet who was ever appeared in Israel. Eles achavam que ele era o maior falso profeta que já tinha aparecido em Israel. É isso que Paulo pensava. And then he discovers Aí Paulo descobre that he was persecuting the very Son of God. Que ele estava perseguindo o próprio Filho de Deus. He thought he was protecting the idea of the Messiah. Ele achava que ele estava protegendo a ideia do Messias. He was fighting the Messiah. Ele estava lutando em prol do Messias. He thought he was a friend of God. Ele achou que ele era amigo de Deus. He come to see that he was God's greatest enemy. Mas na verdade ele percebeu que ele era o pior inimigo de Deus. He thought that he was killing a sect. Ele achou que ele estava matando uma seita in order to protect God's people. A fim de proteger o povo de Deus. Only to discover what? Para descobrir o quê?
He was killing God's Ele people. estava matando o povo de Deus. His mind changed. A mente dele mudou. And then what happened? E aí o que aconteceu? Well, you know the rest of the story. Você lembra do resto da história? Paul began to preach this Jesus whom he persecuted. Paulo começou a pregar esse Jesus a quem ele perseguira. Became the most devoted missionary servant that we know of. Ele se tornou o maior missionário servo, mais devoto que nós conhecemos. He lost absolutely everything Ele perdeu absolutamente tudo and died a martyr. e morreu como mártir. He repented. Ele se arrependeu. You say, well, how does that apply to a person today? Aí você diz assim, como é que isso se aplica a uma pessoa hoje? You're a businessman. Você é um homem de negócios. Ever since you were a little child, you were good with numbers. Desde que você era pequenino, você era bom de números, de matemática. You were saving money. Você estava lá economizando You have that dinheiro. ability. Você tinha essa habilidade. In time, money became everything to you. E com o tempo, o dinheiro se tornou tudo para você. You thought that it was the most important thing in the world. Você achava que era a coisa mais importante na vida. And then your houses E aí as suas casas, and your cars e os seus carros, and your home at the beach e a sua casa na praia, and the fear of people. e o temor das pessoas. They respect you. As pessoas, elas They tinham see your respeito por power. você. Elas viam o seu poder. That is your reality. Essa era a sua realidade. But then you meet Jesus. Mas aí você se encontra com Jesus. And you realize your entire life is a loss. E você percebe que toda a sua vida é perda. Everything you have lived for is wrong. Tudo pelo qual você viveu está errado. And you are the most foolish human being on the planet. E você é a pessoa mais tola no planeta Terra. And knowing that, E sabendo disso, you repent. você se arrepende. You turn from that. Você se vira disso. And you serve Jesus Christ. E você serve a Jesus Cristo. You're a young person. Você é uma pessoa jovem. And you are vain. E você é vão. Ever since you were little, everyone told you how beautiful you were. Desde que você era pequenino, todo mundo falava quão Or bonito how você era. handsome you were. Quando linda você era. Or how much grace you had. Ou como você era graciosa. Or what a great athlete you were. Ou quão atlético você é. And you've lived your entire life for you. E você viveu a sua vida inteira para você. You look in the mirror constantly. Você olha para o espelho o tempo todo. Because that is your God. Porque esse é o seu Deus. You worry about how you dress. Você se importa na maneira como você se veste. How you appear to others. Como é que você se aparenta aos outros. Does your clothing exalt your beautiful figure? Será que a sua roupa exalta o seu figurino maravilhoso, seu corpo maravilhoso? Does your t-shirt show everyone your muscles? Será que a camiseta mostra cada um dos seus músculos? You can't even walk by a car window without looking at yourself. Você não consegue nem passar pelo vidro de um carro para não dar uma olhadinha. And every person in the world wants to be with you. E todo mundo quer estar com você. I described some of you here today. Eu acabei de descrever alguns de vocês aqui hoje. I'm an old man. Eu sou um homem velho. We know these things. Eu sei dessas coisas. I can take one look at you Eu olho para você uma vez. and know that the best friend you have is your own reflection. Eu sei que o melhor amigo que você tem é o seu próprio reflexo. But then, Mas aí, one day you have an encounter with Jesus. dia você tem um encontro com Jesus. And you realize you are an ugly, distorted image of what you're supposed to E be. aí você percebe que você é uma imagem feia e distorcida daquilo que você deveria ser. That compared to His glory, your beauty is ugly. Que em comparação com a glória dele, a sua beleza é feia. And your strength is nothing. E a sua força não é nada. A little insect can enter into your body, a little germ. Um inseto pequeno, um germe pequenino pode entrar no seu And corpo. in 24 hours you're paralyzed. E em 24 horas você está paralisado. Behold your power. Olha só o seu poder. And you say, Lord, Aí você diz, Senhor, I'm a fool. eu sou um tolo. Forgive me. Me perdoe. And what happens? O que acontece? You begin to live in the light of that truth. Você começa a viver à luz dessa verdade. It doesn't necessarily mean that the businessman sells everything he has and goes live like a hermit. Não significa que o homem de negócios vende tudo que ele tem e vai viver como um ermitão.
And it doesn't mean the beautiful person goes and makes themselves ugly. E não significa que a pessoa bonita vai lá e se faz feia. There's enough ugly people like me already in the world. Já tem muita gente feia como eu no mundo. But what it means is, Mas o que significa é o seguinte: everything is now submitted to the Lord Jesus Christ. agora tudo é submetido ao Senhor Jesus Cristo. Although I haven't given you a theological definition of repentance, Embora eu não te dei uma definição teológica de arrependimento, this is repentance. isso é arrependimento. But now here's what I want you to see. Mas eis o que eu quero que vocês vejam. Remember I told you that repentance is subject to sanctification? Lembra que eu disse que arrependimento está sujeito à santificação? That businessman, well, let's start with Paul. Vamos começar Paul com truly Paulo aqui. repented. Paulo realmente se arrependeu. But don't exalt Paul as some sort of demigod. Mas não pense que Paulo é um semideus. I'm sure, especially when he was younger in his faith, Eu tenho certeza que quando ele era mais novo, that Paul looked back que ele era mais novo na sua fé, ele olhou para trás, para a sua vida, and was sometimes even tempted e era tentado by the things he lost. pelas coisas que ele Now perdeu. some of you get angry when you hear that. Alguns de vocês ficam muito irados quando vocês ouvem uma coisa dessa. But Paul would probably agree with me. Mas Paulo provavelmente concordaria com o que eu estou He was falando. just a man. Ele era um homem, simplesmente. And that businessman, E aí, homens de negócios, he may make radical changes. ele pode fazer mudanças radicais na sua vida. But it doesn't mean there won't be continual struggle at the same time. Mas não significa que ele não vai ter lutas constantes o tempo todo. And sometimes it will be 4 steps forward Aí às vezes ele vai dar 4 passos para frente and 2 steps back. e 2 para trás. Sometimes 1 step forward Às vezes 1 passo para frente and 3 steps e back. 3 para And trás. sometimes 10 steps E forward. às vezes 10 para frente. I live in the mountains. Eu moro nas montanhas. If you're in the valley Se você está no vale and you're going to go to the mountains, e você subir até a montanha, the road doesn't go like this. a estrada ela não vai assim. The road goes like this. A estrada vai Up. assim. Vai um pouquinho, Down. desce um pouco, Up. sobe um pouco mais, Down. desce um pouquinho, Up. sobe mais. So you could be going down Então você pode estar descendo, and it looks like to everyone you've never gone up. aí parece que você nunca subiu, todo mundo tem a impressão de que você nunca cresceu. But if someone looks at the full course of the Christian life, Mas se alguém observa todo o caminho da vida cristã, although there are ups and downs, embora haja descidas e subidas, over the full course of your life you no will be decorrer da going sua up. vida você está subindo. Because he who began a good work in you will Porque finish aquele it. que começou boa obra em vós há de completá-la. And your salvation E a sua salvação is not just about you. não tem a ver com você. I hate to break your heart on Eu this. não gosto de quebrar o seu coração nisso, mas You're not the center of the universe. você If you não é o haven't centro noticed do that by universo. now. Se você não percebeu isso até agora, eu preciso te dizer, você não é o centro do universo. Even your salvation was not primarily because of you. Até a sua salvação não foi primariamente por sua It's causa. not even primarily for you. Não é primariamente para você. Who's it primarily for? É primariamente para quem? For God. Para Deus. In what way? Em que sentido? To demonstrate his power, Para demonstrar o seu poder, to increase his reputation, para aumentar a sua reputação, that greater praise be given to him. para que mais louvor seja dado a ele. That's why he will not let it fail. É por isso que ele não deixa falhar. Remember when Israel came out of Egypt Lembra quando Israel saiu do Egito and committed terrible sin against e God? cometeu pecado terrível contra Deus? And God tested Moses. E aí Deus testou a Moisés. Said, Moses, get out of the way. Moisés, sai da frente. I'm going to kill them all. Eu vou matá-los. And I'm going to make a people out of Eu you. vou fazer um povo de você. Now at that point people say all of Israel was in the hand of Moses. Aí você pensa, naquele momento todo Israel estava na mão de Moisés. That's true. É verdade. But Moses was in the hand of God. Mas Moisés estava nas mãos de Deus. And what was Moses' argument? E qual foi o argumento de You Moisés? can't kill them. Senhor, o senhor não pode matá-los. Why? Por quê? Because all your enemies, Porque todos os teus inimigos, they will say that although you were strong enough to bring them out of Egypt, eles dirão que embora o Senhor foi forte o suficiente para tirá-los do Egito, you were not strong enough to bring them into the land of o promise. Senhor não foi forte o suficiente para conduzi-los à terra da Your promessa. reputation is on the line. A sua reputação está em jogo, Senhor. That's the same way with each and every one of you that are truly children of God. É a mesma coisa com cada um de vocês que é verdadeiramente filho de Deus. He who began a
good work and you will finish it. Aquele que começou boa obra em você vai terminá-la. Because this is about a manifestation of His power. Porque tem a ver com a manifestação do poder de Deus. To save the unsavable. Para salvar o insalvável. To do the impossible. Para fazer o impossível. Now, let's go on and look at faith. Então agora vamos olhar para a fé. I want to go to John 3:16. Eu quero ir até João 3:16. This is a passage that many people memorize. It's their first verse. É uma passagem que muita gente memoriza, é normalmente o seu primeiro verso da Bíblia que aprende. So many people misunderstand this text. Tanta gente entende esse texto errado. Go ahead and read it. Veja, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Now it says, for God so loved the world. Diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Now, so many people think that this is saying, God loved the world so much. As pessoas acham que esse texto significa que Deus amou tanto o mundo. But that's not what it's saying. Mas não é o que diz o texto. What it's saying is this. O que está dizendo é o seguinte. This is the way God revealed love towards the world. O que significa é o seguinte. Essa é a maneira com a qual Deus revelou o seu amor ao mundo. So He's going to tell us, how did God show the world love? Então o texto vai dizer como é que Deus mostrou ao mundo o seu amor. He gave His only begotten Son. Ele deu o seu único filho. On a cross, on numa Calvary. cruz no Calvário. Now let's look at the next part. Então vamos olhar a próxima parte. You probably have in your Bible that whoever believes in Him. Provavelmente na sua Bíblia está dito assim, para que todo que nele crê. In the Greek text, it's a participle. No grego é um particípio. It says, so that the one believing in Him. Fala assim, para que aquele crente nele should not perish, não pereça, but have eternal life. Mas tenha vida say the eterna. whole thing together. Deixa eu dizer tudo de uma vez. In this way, God showed the world love. Desta maneira, Deus mostrou amor ao mundo. He gave His only begotten Son. Ele deu o seu Filho unigênito, so that para que the one that is believing in Him, aquele que está crendo nele, will not perish, não pereça, but have everlasting life. Mas tenha vida eterna. Now here's the question. Mas olha a pergunta. Are you Você the one believing in Him? Você é aquele que está crendo nele? Did you begin to believe? Você começou a crer? Do you continue to believe? Você continua a crer? And will you go on believing? E você vai continuar a crer? Now what does it mean to believe? O que eu estou querendo dizer quando eu falo sobre crer? What is faith? O que é fé? Let's go to the book of Hebrews, chapter 11. Vamos para Hebreus capítulo 11. Now this will be good not only for faith with regard to salvation. Isso aqui vai ser importante não só para a fé com respeito à salvação, but faith in the Christian life. Mas fé na vida cristã. Read verse 1. Verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. It's the assurance of something I hope for. É a certeza de coisas que se esperam. It is the conviction that something exists that I've never seen. A convicção de que tem coisas que existem, mas eu nunca vi. Now what is something I've never seen? O que é uma coisa que eu nunca vi? I've never seen a man fly. Eu nunca vi um homem voar. I've never seen a man jump off a building and fly. Eu nunca vi um homem pular de um prédio e voar. But I have the conviction that it could happen. Mas eu tenho a convicção de que isso pode acontecer. You know what I hope to do one day? Sabe o que eu espero fazer um dia? Fly. Voar. I would really like to fly. Eu adoraria voar. I mean, just jump off a building and fly. Eu tô falando assim, pular de um prédio e voar mesmo. And you know what else? Sabe mais? I have the assurance that I can do it. Eu tenho certeza de que eu posso fazê-lo. So this qualifies. Então isso aqui qualifica. For faith. Para expressar fé. I've never seen a man fly. Eu nunca vi um homem voar. But I have the conviction that he can. Mas eu acho que ele pode.
And I have the assurance that if I jump up on top of this building and do like Peter Pan right off of it, I'm going to fly. E eu acho que se eu for pular de um prédio como Peter Pan, eu vou começar a voar. That's faith. Isso é fé. You say, no, it's not. E você vai dizer, não, não é não. Now listen to me. Então escute o que eu vou dizer. Yes, it is. É sim. At least, according to many of the preachers that you guys listen to, Pelo menos de acordo com muitos dos pregadores que vocês ouvem. amen? Amém? That's exactly what many preachers are preaching today. É exatamente isso que os pregadores pregam I hoje. don't want to hurt you, Eu não quero machucar and I don't vocês. want to make fun, E eu não quero fazer gozação aqui. but sometimes it's necessary. Mas às vezes é necessário. Even the preachers in the Old Testament Até os pregadores no Antigo Testamento, sometimes use satire. às vezes eles usavam sátira. You know, Elijah, Sabe Eliseu? hey, maybe your God's Perdão, asleep. Elias falando assim, talvez o seu Deus esteja dormindo. Do you see? Lembra? Now, here's what I want you to see about this text. É isso que eu quero que você veja sobre esse texto. It really is foolishness É tolice, unless you understand it. a não ser que você entenda. How can I have conviction that something exists that I've never seen? Como é que eu posso ter convicção de que algo existe que eu nunca vi? There's only one way. Só tem uma maneira. If God has revealed it in His Word. Se Deus revelou na sua palavra. How can I have assurance for something that I hope for? Como é que eu posso ter convicção de coisas que eu espero? Only if God has promised it in His Word. Só se Deus prometeu na sua palavra. God never promised that I would be able to jump off a building and fly. Deus nunca prometeu que eu poderia pular do prédio e voar. I'm sorry, He didn't. Sinto muito, Ele não prometeu So isso. if I have assurance about that, Então se eu tenho certeza sobre isso, and I have conviction about it, e eu tenho convicção sobre it isso, is not faith. não é fé. Do you know what it is? Sabe o que é? When we talk about faith, Quando a gente fala sobre fé, faith is like one side of a coin. a fé é como um lado da moeda. The other side is presumption. O outro lado é presunção. Unbelief Descrença is when I do not believe what God has promised in His Word. é quando eu não creio naquilo que Deus prometeu na sua palavra. But presumption, Mas presunção, which is also a sin, que também é um pecado, is when I believe something é quando eu creio em algo that God has never que promised. Deus nunca prometeu. And that's what a lot of people are doing E today, é o que muita gente está fazendo hoje. especially in these prosperity churches. Especialmente nessas igrejas de I prosperidade. don't know how it is in Eu Brazil, não sei como é que é no Brasil, but in the United mas nos States, Estados Unidos, the turnover of people who go to those churches and then leave a entrada e saída das pessoas nessas igrejas is phenomenal. é incrível. Quer dizer, está sempre trocando o público. Why? Por quê? Because the leaders are promising things God never Porque os promised. líderes estão prometendo coisas que Deus nunca prometeu. And when those promises don't come E true, quando essas promessas não se cumprem, the people become dispirited and leave. as pessoas ficam desiludidas e saem. And what's worse than that is E o this. que é pior que isso é o seguinte: They believe that all of Christianity is a lie. eles acham que todo o cristianismo é uma mentira. Do you see that? Você percebe? You see how dangerous that Você is? percebe como isso é perigoso? Now let's go back to salvation. Então vamos voltar aqui para a salvação. What does it mean to believe? O que significa crer? It means to trust in what God has promised concerning His Son. Significa confiar no que Deus prometeu por intermédio do seu Now I want filho. to give you an illustration regarding Eu this. quero lhe dar uma ilustração em relação a isso. Let's go to Romans chapter 4, Vamos para Romanos capítulo 4, verse 19 through 22. versos 19 a 22. Romanos 4, 19 a 22. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus,
Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. In verse 19, No verso 19, well, first of all, let me say this. antes deixa eu dizer o seguinte. Abraham, throughout all the scriptures, is known as the man of faith. Abraão, em todas as escrituras, é conhecido como um homem de fé. Whenever there's an example needed for a man of faith, it's Abraham. Quando precisa de um exemplo sobre alguém de fé, Abraão é o exemplo. So he's a good one for us to look to. Então ele é um exemplo interessante para a gente observar. Now, verse 19. Verso 19. Abraham looked at his own body, Abraão olhou para o seu próprio corpo and he looked at his wife's body. e ele olhou para o corpo da sua esposa. And to have a son is absolutely impossible. E aí, nesse caso, ter um filho era absolutamente impossível. Impossible. Impossível. Now, you hear the gospel of Jesus Christ. Mas aí você ouve o evangelho de Jesus. You hear about the holiness of God. Você ouve sobre a santidade de Deus. You see your sin. Você vê o seu pecado. And you come to the conclusion E você chega à seguinte conclusão: that your salvation is absolutely impossible. de que a sua salvação é absolutamente impossível. That you cannot save yourself. Que você não pode se salvar. That your works will not help you. De que as suas obras não vão te ajudar. That you are lost and there's nothing you can do. De que você está perdido e não há nada que possa ser feito. So just like Abraham, Então, exatamente como Abraão, you are empty of all human hope. você está vazio de toda a esperança humana. But then look at verse 20. Mas aí, olha para o verso 20. Yet with respect to the promise of God. Verse 20. Em relação à promessa de Deus, He did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God. ele não duvidou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. When he looked at himself Quando ele olhou para si mesmo and found nothing, e encontrou nada, he turned to God's promise. ele voltou-se para a promessa de Deus, God's immutable promise. a imutável promessa de And he Deus. found hope. E ele encontrou esperança. He believed. Ele creu. But look what else it says. Mas olha o que mais diz. Verse 21. Verso 21. And being fully assured that what God had promised, he was also able to perform. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. How do you know that you have saving faith? Como é que você sabe que você tem fé salvadora? How do you know? Como é que você sabe? You are fully assured Você está completamente convicto that the promises of God regarding his son are true. de que as promessas em relação ao Filho são verdadeiras. That the one believing in the Son De que aquele que crê no Filho has eternal life. tem vida eterna. And you have the E assurance você tem a certeza that you have that eternal de life. que você tem aquela vida eterna. You are placing all your faith in the Son. Você está colocando toda a sua esperança no Filho. You no longer glory in the flesh. Você não mais se gloria na carne. You have no hope in anything human. Você não tem mais nenhuma esperança em nada humano. You have no hope in anything ecclesiastical. Você não tem esperança em nada que seja eclesiástico. No hope in the church. Nenhuma esperança na igreja. No hope in the preacher. Nenhuma esperança no pregador. No hope in baptism. Nenhuma esperança no batismo. No hope in anything Nenhuma esperança em nada. except that Christ shed his blood for your soul. A não ser que Jesus Cristo derramou o seu sangue pela sua alma. Now, I wish I had time to deal more with the doctrine of revelation. Eu queria ter um pouco mais de tempo para a doutrina da revelação. Because one of the things that the secular mind is critical towards us because Porque of, uma das coisas que a mente secular nos critica, and it's because of some very old philosophers e that é they por do causa de this, alguns filósofos mais antigos, that faith is a leap in the dark. eles dizem que fé é um salto no escuro. You believe it, Você crê and it becomes true. e se torna real. You just leap out there Você só dá um salto, with no assurance. sem qualquer certeza. Many so-called Bible teachers teach the same heresy today. Alguns ensinadores da Bíblia supostamente ensinam a mesma coisa. Eles falam que fé é um salto no escuro.
God is not calling us to believe for no reason. Deus não está nos chamando para crer sem qualquer motivo. God never says just believe. Jesus nunca falou, simplesmente creia. Faith must be based upon revelation. Fé sempre tem que ser baseada em revelação. Where do we have revelation? E onde é que a gente tem a revelação? That is sure Que é certa and inerrant e inerrante and unchangeable. e imutável. Not in your favorite pastor, Não no seu pastor favorito, but in the Word of God. mas na palavra de Deus. In the Word of God. Na palavra de Deus. Now, but how do we know this book is true? Mas como é que a gente sabe que esse livro é verdadeiro? Or how do we know Jesus has been raised from the Como é dead? que a gente sabe que Jesus ressurgiu dentre os mortos? Now, I could stand here with all kinds of legal evidences Eu poderia aqui trazer todas as evidências legais and historical arguments with regard to the e resurrection. argumentos históricos em relação à ressurreição. And I could do the same with regard to the E eu scriptures. poderia fazer o mesmo em relação às escrituras. But that doesn't answer a very important question. Mas não responde uma pergunta importantíssima. Let's go to a tribe in the jungles of Peru. Vamos para uma tribo lá nas florestas do Peru. A man who can barely read. Uma pessoa que mal pode ler. He knows nothing about logical arguments. Ele não sabe nada sobre argumentos lógicos. He knows nothing about historical legal evidence. Ele não sabe nada sobre evidência histórica legal. He doesn't even know where Jerusalem Ele não is. sabe nem onde é Jerusalém. But a missionary walks into that tribe Mas aí um missionário chega naquela tribo. and begins to proclaim the gospel. Começa a proclamar o evangelho. And all of a sudden, this man E de repente esse homem, is captured in his heart. ele é capturado, por assim dizer, no seu coração. He knows the message is true. Ele sabe que a mensagem é verdadeira. He believes in the resurrection. Ele crê na ressurreição. He knows, he has the assurance that all his sins are gone. Ele sabe, ele tem certeza que todos os seus pecados foram He's embora. full of joy. Ele está cheio de alegria. And when the entire tribe turns against him to kill him, E aí quando toda a tribo se volta contra ele para matá-lo, he will not back down. ele não retrocede. Jesus is Lord. Jesus é Senhor para He ele. is my Savior. Ele é meu Salvador. How does that happen? Como é que isso That's acontece? a very important É question. uma pergunta importante. Is he just like someone who jumps off a roof thinking they're going to fly? Será que ele é como uma pessoa que pulou lá do prédio tentando voar? Where did that come from? De onde que veio essa certeza? The regenerating, illuminating work of God's sovereign Spirit. O trabalho, a obra regeneradora e iluminadora do Espírito Santo de Deus. That when that gospel was preached, De tal forma que quando aquele evangelho foi pregado, God had decreed to save people from every tribe and nation. Deus havia decretado salvar pessoas de toda tribo e nação. He decreed to do it through the preaching of the gospel. Ele decretou fazer por intermédio da pregação do evangelho. And when that gospel was preached to that man, E quando aquele evangelho é pregado àquele homem, the Spirit of the living God made him alive o Espírito do Deus vivo o fez vivo. and changed his corrupt, depraved heart. E mudou o seu coração depravado. Took out his heart of stone and put in there a heart of flesh. Tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. With new righteous desires. Com novos desejos And the justos. Spirit of God illuminated that man's E o mind. Espírito de Deus iluminou aquele. And when he looked at Jesus Quando ele olhou para Jesus, with those new righteous desires, com aqueles novos desejos santos, he was irresistibly and completely drawn to him. ele foi irresistivelmente atraído por ele. Now, is any of this a reality in your own life? Isso é uma realidade na sua vida? Or did you just make a decision? Ou se você simplesmente fez uma decisão? Or did you just pray a prayer? Ou você simplesmente fez aquela oração lá Or atrás? did you just walk an aisle? Ou será que você simplesmente veio à frente quando o pastor chamou? Or did you just join a church? Ou você simplesmente passou a fazer parte de uma igreja? This is what happens to everyone who believes. É isto que acontece com todo aquele que crê.